Olá, aqui é a Adriana e você está no canal Auto Literário. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse livro incrível, Os Imigrantes, 4 narrativas longas do escritor V.G. Sebald. Esse livro me surpreendeu positivamente. Eu não vou fazer uma resenha, uma análise detalhada, eu vou apenas comentar minha experiência de leitura e também para ter um registro aqui no canal, brevemente sobre do que se trata. Eu, como falei, fiquei bem surpresa, não sabia o que esperar, até mesmo porque foi meu primeiro contato com o escritor, até então não tinha lido nada, não conhecia a respeito, tenho vontade de ler outros livros dele, provavelmente o próximo vai ser Austerlitz, alguma coisa assim. Mas esse livro, ele me surpreendeu com relação à escrita, ao ritmo, ele imprime o seu próprio ritmo, tem uma escrita belíssima, porque ele vai fazer descrições de paisagens, de ambientes externos, paisagens naturais, ambientes internos. Na verdade, o livro, conforme ele vai trazendo as narrativas pessoais, como também históricas, ele vai registrando tudo em fotografia como se fosse um arquivo e uma comprovação daquilo tudo que ele está contando pra gente. Ou seja, os relatos, eles são ilustrados com fotografias, e aí a gente tem fotografia de pessoas, de objetos, páginas de jornal, agenda, diário, muitas coisas interessantes, fotos de família, também de lugares históricos que ele percorreu, que ele passou, que ele viajou, que ele conheceu, o que foram contando para ele, e ele foi lá para poder presenciar todos aqueles relatos. Porque o narrador, ele conhece pessoas e as pessoas vão contando a história, cada uma vai contando a sua história. E são histórias que você fica interessado em acompanhar. Cada uma dessas histórias, elas são independentes, personagens são diferentes, mas ele tem uma temática em comum, que é o exílio. E a gente tem também o contexto da Segunda Guerra Mundial. Aqui duas histórias me impressionaram mais ainda. Aliás, todas foram impressionantes. Duas mostram de forma bem explícita perseguições aos judeus, e eles tiveram que ir para outros países. Você tem aqui personagens, pelo menos 3 dos personagens que eu lembro, eles tiveram um fim trágico. Tem descrições, muitas descrições sobre os lugares que ele percorre e você vai fazendo essa viagem junto com ele. Então ele descreve bastante essas regiões e é bem interessante acompanhar. Então você tem história, você tem memória, você tem testemunho, literatura de testemunho. Você tem aqui sendo abordado a questão dos exilados. Tem uma que eu me lembro agora, o que o personagem ele faz para poder esquecer aquela imagem que está registrada na sua mente, que ele consegue visualizar muito bem, e aquilo deixou um trauma nele. O que ele faz para poder que aquilo saia da mente dele é aterrorizante. O tio-avô aqui do narrador, se eu não me engano, foi essa história. Ele mesmo se interna numa clínica psiquiátrica e ele vai fazer o tratamento de eletrochoque, eletroterapia. Mas antes disso, ele conta a história da pessoa e chegando mais pro final é que ele vai revelando os traumas, as dores desses personagens. E eu achei genial a maneira como ele traz essa história. Mas como eu falei no vídeo anterior sobre as leituras em andamento, esse não, apesar de ser um livro curto, eu consegui avançar bastante em um único dia, mas eu tinha disponibilidade. Então você consegue ler ele num dia, num final de semana. E ele funciona bem quando você se desconecta e você mergulha profundamente na memória e na história desses personagens. A última parte eu achei mais cansativa, mas bem pro finalzinho. Enquanto estava contando a história do Max Weber, o encontro entre o narrador e esse personagem foi muito interessante. É incrível mesmo. Mas lá pro finalzinho, quando ele vai falar sobre os relatos da mãe desse personagem, aí pra mim ficou mais cansativo, muitos detalhes, somente mesmo nessa reta final. Mas todas as histórias são interessantes você pegar e conhecer. É maravilhoso e ao mesmo tempo triste e melancólico. Você tem sentimentos aqui dos personagens de tristeza, de solidão, nostalgia, enfim. Esse livro, ele imprime um ritmo próprio, ele te desacelera.
Ele é ideal para você pegar ele, se desconectar e mergulhar nas histórias, nas memórias desses personagens, viajar junto com ele por essas lembranças e se desconectar. Então, se você está procurando um livro que tem essa capacidade de desacelerar e você se desconectar por aquele momento, você vai encontrar nesse livro aqui. A escrita ela me surpreendeu bastante, como eu falei, eu gostei muito do estilo. Gostei também como ele desenvolve aqui a história, inclusive sobre a própria história de cada um dos personagens em si. É muito impressionante, é dilacerante na verdade. Eles entram em contato com as suas lembranças, que foi aterrorizante para eles. A gente vai conhecendo cada vez mais profundamente, mergulhando cada vez mais profundamente na vida, na história deles. Ele vai escavando aquilo que tem de mais sombrio desse passado trágico. Falo para vocês que vale a pena conhecer a história de cada um desses personagens. Ela é bem impressionante. E se você se interessa por literatura de testemunho, se você se interessa por esse contexto da Segunda Guerra Mundial, sobre o tema do exílio, os impactos na vida das pessoas, os traumas, um livro que fala sobre memória, que fala sobre lembranças, você vai se surpreender com o que acontece aqui. Eu fiquei presa, interessada em conhecer mais sobre a vida desses personagens. Ele consegue conduzir bem a gente ao longo da história, tanto da vida dessas pessoas, como também do passado, além dos lugares por onde eles passam. E a relação histórica sobre ruínas daqueles lugares. Tem muito assunto interessante. Como eu falei, só essa última parte, no finalzinho, é que para mim deixou a leitura cansativa, mas eu já tinha percorrido toda a história aqui no livro, então ele já tinha me conquistado. E esse final, para mim, também é uma história bonita, porque é uma troca de cartas da mãe para o filho, mas ele ficou, a maneira como ele desenvolveu isso, eu achei que ficou cansativo. Fora isso, só em conhecer a vida e a história e as lembranças de cada um desses personagens já valeu a pena. Então é isso, pessoal. Queria deixar registrado aqui nesse vídeo essa minha experiência de leitura e também comentar um pouco do que a gente encontra aqui no livro e os temas abordados. Se você já leu esse livro ou algum outro livro do autor, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura. E se é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e os projetos aqui do canal. Obrigada pela companhia e até mais!